Olá, professor Nelson Amado na área. Na nossa aula de fatoração, a gente envolveu dois métodos envolvendo os fator comum, que foi aquela ideia de colocar em evidência, que a gente pegou aquela expressão algébrica, viu quem é que está se repetindo, colocou em evidência, e aquela ideia de fator comum, só que no agrupamento, né? Que era quando eu separava em grupinhos, aplicava a ideia do fator comum e eu conseguia encontrar elementos que se repetiam, talvez não para a expressão inteira, mas se repetiam alguns pedacinhos. Nessa aula a gente vai ver o nosso terceiro e quarto método, depois eu vou trazer alguns bônus que talvez sejam interessantes, mas o ideal seria a gente pelo menos conhecer esses quatro, que esses quatro são fundamentais, e esse terceiro e esse quarto são, digamos, eu considero os mais importantes, tá? Até porque o terceiro e o quarto método costumam ter aplicações mais importantes em concursos, por exemplo, das PCETs, quando eu quero trabalhar a parte de cônicas, a parte específica, a parte dentro da geometria analítica. Eles costumam ser muito importantes para a gente conseguir desenvolver os conceitos lá, as expressões, toda aquela parte de equações, equação geral, a gente conseguir trabalhar com elas, vão me ajudar bastante para ir da equação geral à equação reduzida e assim sucessivamente. Então, o terceiro método, que é o primeiro que a gente vai estudar nessa aula de hoje, vai ser o método da diferença de dois quadrados. Quando a gente aborda a ideia da diferença de dois quadrados, olha o próprio nome que está te dizendo. Diferença. Então tem que ter o sinal de menos. Então é claro que senão não daria para a gente aplicar o nosso terceiro método se não tivesse um sinal de menos. Ainda, diferença de dois quadrados. Eu preciso de dois elementos, dois fatores, né? Dois monômios. Então, nesse caso, ela só vai ser possível de aplicar se eu tenho dois elementos. É uma diferença, então tem que estar alguma coisa sendo diminuída da outra. Então, eu tenho o primeiro termo sendo, por exemplo, a ao quadrado. Eu vou colocar ao quadrado para mostrar para vocês que o primeiro carinha, a, está aqui ao quadrado, o próprio nome já me diz, e o segundo sendo o b elevado ao quadrado. B ao quadrado. E aí, nesse caso, a diferença de dois quadrados, ela vai se resumir naquele produto notável que a gente chama de produto da soma pela diferença. Não vou focar em ideia de demonstração, mas a ideia é bem similar ao que a gente fez na nossa aula de agrupamento, de fazer aparecer alguém que está sendo escondido, que aí seria somar AB e diminuir AB. Mas não vou fazer ela aparecer porque não é tão necessário, tá? Mas o ideal é que você perceba que isso aqui será transformado naquele produto notável que vocês já conhecem, que é o produto da soma entre A e B pela diferença. Ficou um pouco para a direita, né? A mais B que multiplica A menos B, né? Vou colocar aqui. A diferença de dois quadrados vai pegar e vai transformar a nossa expressão no produto entre a soma de A e B e a diferença. Peguei e coloquei aqui. A termos de curiosidade, tá? Vou até deixar, talvez até como um desafio para vocês. Vocês podem me mandar depois para ver se vocês fizeram. A ideia de que isso aqui é um agrupamento, onde você soma AB e diminui AB. Termos de curiosidade, tá? Se eu somo 2, diminuo 2, dá 0. Então não mexi na expressão. Mas para vocês provarem para mim essa relação a partir do agrupamento. Até para ver se vocês entenderam a ideia de agrupar. Vamos ver um exemplo? Quando a gente trabalha a diferença de dois quadrados, geralmente surgem expressões do tipo x elevado à quarta menos 16. Coloquei aqui o nosso primeiro exemplo. Repara bem, eu tenho dois elementos, que seria o x à quarta e o 16, eu tenho o sinal de menos, que é importante para a gente poder aplicar a diferença. Olha, o próprio nome já me diz, é uma diferença. E eu vou aplicar a relação da fatoração, esse terceiro método, nessa expressão. Nesse caso, eu vou poder dizer que isso aqui será reescrito da seguinte forma. Vai ser um produto da soma pela diferença. Como é que eu vou encontrar o primeiro elemento da soma e o segundo elemento da soma, Nelson? Olha aqui. Aqui era o quadrado e aqui passou a ser A. Aqui era B ao quadrado e aqui passou a ser B. O que eu fiz? Eu fiz a raiz quadrada. Então, se você reparar, a raiz quadrada de x à quarta seria x ao quadrado. Vou colocar de uma outra cor, né? Muito preto. Pode ser que não fique tão legal ali no vídeo, então vou usar um azulzinho também, né? X ao quadrado.
Raiz quadrada de x a 4 é x ao quadrado. E qual é a raiz quadrada de 16? Vai ser o número 4. Então, eu encontrei os dois elementos. E aí, lembra que eu vou transformar isso no produto entre a soma e a diferença. Eu tenho um pouco de toque, eu prefiro que a soma venha primeiro. Mas aí vou pela questão de cada um. Na segunda parte da expressão, vou colocar a diferença. E aí vai ficar x ao quadrado menos 4. E aí eu fiz e apliquei o método da fatoração, que a gente chama de diferença de dois quadrados. Veja bem, quando a gente aplica a diferença de dois quadrados, isso aqui é muito comum na grande maioria de concursos, é provável que quando eu chego no resultado, eu tenho que aplicar novamente ela. Então, olha bem que interessante. Na primeira parte da expressão, eu tenho sinal de mais. E aí não daria para a gente aplicar a diferença de dois quadrados, porque não é uma diferença, tá? Então, aqui eu não consigo aplicar. Mas, ao mesmo tempo, eu poderia aplicar a diferença de dois quadrados onde? Aqui. Ali eu posso aplicar a diferença de dois quadrados. E aí eu tenho a primeira parte sendo x ao quadrado e a segunda parte sendo o número 4. Então vamos pegar essa mesma expressão que eu tenho aqui e aplicar a diferença de dois quadrados para ela. E eu vou repetir o procedimento. O que eu digo com repetir o procedimento? Vou pegar e transformar essa expressão, x ao quadrado menos 4, num produto entre a soma e a diferença. Coloquei aqui. E aí o primeiro é a gente pegar o x que está elevado ao quadrado e fazer a raiz dele, que é o próprio x. Aí em seguida eu vou pegar o número 4 e eu vou fazer a raiz dele, que é 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Farei o mesmo para aquele... escreverei o mesmo para aquela diferença, né? Aqui também é 2 e aqui também é x. E aí eu consegui pegar aquela expressão x à quarta menos 16, que, vou te ajudar a se acostumar com esse nome, era um polinômio de grau 4 e transformei essa expressão em 3 polinômios menores. Um de grau 2, e esqueci aqui do 2, né? E 2 de grau 1. Olha só, consegui transformar isso num produto. Isso em termos de questões, por exemplo, uma questão envolvendo, talvez, assim, em termos de curiosidade, o tópico de limite, poderia me ajudar a simplificar a expressão. Talvez, em termos de curiosidade, no cálculo do domínio de uma função, poderia me ajudar a calcular o domínio a partir de funções onde eu sei construir o seu gráfico com mais facilidade do que construir o gráfico de uma função polinomial de grau 4. Então, nesse caso, eu consigo avaliar, talvez com mais facilidade, até as raízes desse polinômio a partir daqui do que daqui. Então, eu transformei isso num produto. Consegui pegar e decompor ela. Uma, talvez, dica e curiosidade que seja interessante de ser trabalhada é que, mesmo quando pareça que não é possível aplicar a diferença de dois quadrados, é possível. Como assim, Nelson? E aí eu peguei agora a expressão x menos y. Tá, Nelson, mas x menos y é uma diferença. Sim, é uma diferença. Mas não é uma diferença de dois quadrados. E aí é que você se engana. Porque x, ela, no caso aqui, é uma variável. Está representando, talvez, um número real. Sendo um número real, ela pode ser um número qualquer. Tanto um número positivo quanto um número negativo. Então, olha só que interessante. Expressões assim, dependendo do contexto, do x, do valor que está sendo trabalhado, ainda pode ser transformado num produto entre a soma pela diferença. E aí eu posso reescrever isso como sendo o produto da soma pela diferença. E aí vai ficar raiz quadrada de x, porque eu não sei quem é o x. E aqui vai ficar raiz quadrada de y. Claro, essa raiz quadrada, sabemos, nos números reais, só vai existir se necessariamente tanto x quanto y forem números positivos. Então não vai fazer sentido nenhum. Mas eu ainda poderia pegar essa expressão que parece que não tem quadrado nenhum e aplicar a diferença de dois quadrados. Então, mesmo quando pareça que não é possível ser aplicada, você pode pegar e aplicar a diferença de dois quadrados. E ainda, eu ainda consigo aplicar ela aqui, ó. Então, é interessante que você perceba que existem casos onde parece que não é possível aplicar a diferença de dois quadrados, mas é possível.
Então, aqui a parte da diferença de dois quadrados, ela basicamente está te mostrando que eu consigo aplicar ela para essas expressões sem problema nenhum. Olha só que interessante. Qual é a raiz da raiz de x? É a raiz quarta. Você vai lembrar de mim fazendo isso em algum momento. E aqui, a raiz quarta, ó. Raiz quarta de x. E aqui, raiz quarta de y. Parece maluquice? É um pouquinho de maluquice. Mas, nesse caso, eu consegui aplicar novamente a diferença de dois quadrados. Numa questão que eu preciso simplificar, talvez me lembrar dessa raiz quarta, eu consigo trabalhar ela de uma maneira talvez até mais simples. Então, assim como era possível a gente aplicar para a nossa primeira expressão, onde ambos eram quadrados perfeitos, x à quarta e 16 eram números que tinham uma raiz quadrada possível de ser verificada com mais facilidade, o próprio 16 é um quadrado perfeito. Na segunda e na terceira expressão, também mostrei para vocês que vocês conseguem ainda aplicar a diferença de dois quadrados. Vamos para o nosso quarto método de fatoração, talvez o método mais importante que a gente trabalha, que é o trinômio do quadrado perfeito. Ele é talvez, eu digo, mais importante porque a gente tem muita aplicação prática nesse método da fatoração quando a gente está trabalhando com cônicas, o tópico de geometria analítica. Então, ele é de suma importância quando a gente trabalha esse tópico de cônicas. Então, vamos dar uma apagadinha aqui no quadro e a gente vai para o quarto método de fatoração. Quarto método que a gente vai trabalhar agora é o nosso trinômio do quadrado perfeito. O trinômio do quadrado perfeito, ele vai vir daqueles dois produtos notáveis que a gente costuma mais gravar quando a gente está trabalhando dentro desse tópico de produto notável, que é o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Lembra que, basicamente, quando a gente está fatorando e trabalhando com o produto notável vai te ajudar a desenvolver a expressão, a fatoração vai te ajudar a voltar para o valor original, digamos assim. Ela vai te ajudar a transformar isso novamente num produto. Então, o trinômio do quadrado perfeito, eu vou resumir ele em duas fórmulas. A primeira será a elevado ao quadrado. Aí eu vou colocar aqui um sinal de mais. E aí eu vou colocar 2ab. E aqui eu vou colocar novamente um sinal de mais b elevado ao quadrado. Veja bem, trinômio tem três elementos, são três monômios. Então, para eu aplicar o trinômio do quadrado perfeito, é necessário que eu tenha três elementos. De novo, já te mostrei no nosso método do agrupamento que eu consigo fazer aparecer um elemento surpresa, né? Tipo, parece que tem dois, mas na verdade precisa aparecer o terceiro. Naquele agrupamento tinha três, precisa aparecer o quarto, né? Então, que eu preciso que o trinômio do quadrado perfeito, na hora de aplicar ele, você tenha escrito os três. Não tem o terceiro, faz ele aparecer. No caso aqui, isso aqui será transformado no quadrado da soma. Então, o trinômio do quadrado perfeito, a ao quadrado, mais 2ab mais b ao quadrado, será a mesma coisa que a mais b. A mais b. Então, eu consigo transformar isso aqui no quadrado da soma. Mesma ideia que eu utilizei lá no agrupamento, eu uso o próprio agrupamento para chegar nessa relação. Se vocês repararem, aqui eu tenho 2ab. E aí, ter dois elementos quer dizer que eu posso separar em 1 mais 1. Então, olha só que interessante. Isso aqui é a mesma coisa que a ao quadrado mais ab mais ab de novo mais b ao quadrado. Olha só que interessante. E ao mesmo tempo, se vocês repararem, a primeira parte, esses dois números, eu tenho esses dois monômios aqui, eu tenho o a sendo o nosso fator comum, e esses dois aqui, eu tenho o b sendo o nosso fator comum. Então, se você reparar, aplicando o fator comum na primeira parte, sobra a mais b, e aplicando o fator comum na segunda parte, sobra a mais b. Veja bem, apliquei o agrupamento, o que tem nos parênteses é igual, ficou a mais b, que multiplica a mais b, e eu cheguei na nossa relação do trinômio do quadrado perfeito. Na hora de trabalhar, é interessante que daqui você já chegue aqui, você não precisa provar isso toda hora. Mas veja bem, o agrupamento me ajudou a chegar na relação. Se você fez o meu dever de casa ali no nosso terceiro método, você provavelmente verificou que
você ia chegar naquela produto da soma pela diferença. Aqui eu fiquei com A mais B, que multiplicar mais B, que é a mesma coisa que A mais B ao quadrado. Nesse caso, e se o sinal do meio for menos? Porque eu falei que também estaria trabalhando com o quadrado da diferença, né? Que é outro produto notável. E se no meio tiver um sinal de menos? Aí eu posso reduzir essa expressão ao quadrado. No caso agora vai ser aqui menos 2AB. Aqui vai ser mais de novo, né? Mais B ao quadrado. Isso aqui passará a ser o quê? Isso aqui passará a ser a mesma coisa que A menos B elevado ao quadrado. Então, vai ser A menos B, ambos elevados ao quadrado. Olha só que interessante. O trinômio do quadrado perfeito ele vai apresentar duas fórmulas. A primeira que vai transformar ele no quadrado da soma e a segunda que vai transformar ele no quadrado da diferença. Então, eu tenho a primeira e tenho essa segunda expressão. Quando a gente trabalha com o trinômio do quadrado perfeito, eu comentei um pouquinho, agora há pouco, né, na verdade, que a maior aplicação que a gente tem no trinômio quadrado perfeito é quando estamos trabalhando com cônicas. Isso porque lá é interessante para nós saber completar quadrados. O que é completar quadrados? Não estou falando de completar quadrados, mas em nenhum momento fez um exemplo do que era completar quadrados. Geralmente vocês vão ver inúmeros exemplos disso em sala de aula, tá? Vocês vão acabar trabalhando isso com mais calma e ver vários exemplos, mas eu vou te mostrar alguns aqui, casos que fica fácil de você visualizar. O que é completar quadrados? Completar quadrados é transformar num trinômio do quadrado perfeito. Então, vamos para alguns exemplos. Eu tenho x elevado ao quadrado menos 18x mais 81. Eu tenho três elementos aqui. Eu tenho x ao quadrado, 18x e 81. Repara bem, é um trinômio. Mas será que é um trinômio do quadrado perfeito? Esse é o x da questão nesse momento. Será que toda expressão que tem três elementos, todo trinômio, será um trinômio do quadrado perfeito? Olha, só será um trinômio do quadrado perfeito se eu tiver escrito isso aqui, ó. Quadrado primeiro, ali no caso é menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. O primeiro elemento é quem? É o x. E aqui no caso está escrito x elevado ao quadrado, tá? Então esse é o nosso primeiro elemento. Eu vou mostrar com calma aqui, tipo, bem passo a passo, para vocês visualizarem, saberem o que eu estou querendo dizer com a ideia de estar escrito exatamente isso aqui, para que fique fácil de vocês deduzirem, mas depois com um pouco mais de experiência, você nem precisa fazer todo esse passo a passo aqui, tá? Sinal do menos no meio, a gente já sabe que é esse aqui, e aí eu sei que duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então aqui tem que ser duas vezes. Ih, tô fazendo um padrão da cor azul, vou manter o azul. Será duas vezes o primeiro. Só que já consideramos o primeiro sendo x, então duas vezes x. E para me dar 18, eu tenho que multiplicar por quanto? Por quanto eu vou ter que multiplicar? Nesse caso, para me dar 18, tenho que multiplicar por 9. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, olha, tá aparecendo uma expressão, tá começando a ficar com cara da minha expressão do trinômio quadrado perfeito. E aí o terceiro cara, vai vir aqui o sinal de mais. Os sinais é importante que sigam essa ordem, menos e mais, né? Tem que ser o 9 ao quadrado, que é o próprio 81. Então, veja, essa expressão x ao quadrado menos 18x mais 81 é a mesma coisa que x ao quadrado menos duas vezes x vezes 9 mais 9 ao quadrado, que é o próprio x menos 9 elevado ao quadrado. Transformei aquela expressão no trinômio do quadrado perfeito, numa diferença de dois quadrados. Peguei o trinômio do quadrado perfeito, peguei esse trinômio, desculpa, transformei ele no quadrado da diferença. Olha só que interessante. Se eu pego esse cara e desenvolvo o produto notável, eu tenho que chegar nesse. Mesma ideia ao contrário. Se eu pego esse cara e eu fatoro ele, eu tenho que chegar nesse. É uma igualdade, tá? É o que eu fiz. Eu transformei isso numa igualdade. Então, escrever isso é exatamente a mesma coisa que escrever isso. Nosso objetivo é simplificar, é reduzir. Então, eu tenho que encontrar exatamente a mesma coisa. Vamos fazer mais um exemplo? Exemplo. Eita. Foi.
Acho que já tá falando. 8. Beleza. Vamos fazer mais um exemplo. Coloquei aqui mais um exemplo. Nesse nosso exemplo, eu tenho a primeira parte da expressão sendo 16x à quarta. Ali no meio você vai ver que eu tenho... Eu já fiz um com menos. Vamos fazer um com mais? Troca aí, galera. Troca no caderno de vocês. No meio vai ser mais 8x quadrado, y quadrado. E aqui no finalzinho eu tenho y elevado à quarta. Tá, então o nosso objetivo é verificar se isso aqui é ou não o nosso trinômio do quadrado perfeito. E aí, uma maneira rápida de você verificar, sem precisar fazer muita conta, sem precisar fazer tudo isso aqui que eu fiz na parte de cima, seria pegar e ver se o que eu tenho no meio, de fato, representa o dobro do primeiro pelo segundo. Veja bem, quem é o primeiro? Qual é a raiz quadrada do primeiro? Vou te mostrar uma regra prática para você verificar se isso aqui é, de fato, ou não um trinômio do quadrado perfeito. A raiz quadrada do primeiro é 4x ao quadrado. Qual é a raiz quadrada do último? A raiz quadrada do último é y elevado ao quadrado. Se o que está no meio vai ser 2 vezes isso, você tem um trinômio do quadrado perfeito. Compara. 8x quadrado, y quadrado. Se eu pegar isso e multiplicar por 2, vai dar 8x quadrado, y quadrado. Achei o meio. Então, transformei isso aqui num trinômio do quadrado perfeito, passou a ser o quadrado da soma. Olha só que interessante. Esse sinal aqui de mais, que estava aqui na nossa expressão, passa a aparecer aqui, ó. Quadrado da soma. Passei a reduzir a minha expressão, que era um trinômio, num quadrado da soma. A ideia é sempre simplificar, tá? Escrever a expressão de uma forma menor. Se é claro que eu cheguei nesse momento e verifiquei que era possível aplicar novamente algum outro método de fatoração, você vai lá e aplica. Aí você chegou nesse momento e verificou que era possível, talvez, aplicar ainda mais um método, foi aplicando, foi simplificando, tentando chegar em resultados menores e cada vez menores, você vai aplicando. Mas o objetivo é que você perceba que eu peguei uma expressão que era uma soma, transformei ela num produto. Então, reduzi a minha expressão. Eu fatorei, transformei ela num produto. Esse é nosso quarto método. Vamos completar quadrados para a gente entender o que o nosso quer dizer com completar quadrados. Quando a gente está trabalhando a ideia de completar quadrados, geralmente vão surgir exemplos do tipo x ao quadrado menos 9x mais 25. E aí, nesse caso, eu quero completar quadrados. O que eu quero dizer com completar quadrados? Eu quero pegar esse carinha dali e transformar ele num trinômio do quadrado perfeito. Aí vai depender muito do uso do que eu estou fazendo, do que eu vou fazer aqui, acrescentar ali, mas eu quero pegar esse carinha ali e transformar ele num trinômio do quadrado perfeito. A gente tem basicamente duas formas de completar quadrados. Primeiro seria mexer no elemento do meio, tentar fazer ele ser de fato o que a gente precisa, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e a segunda maneira seria mexer no carinha do final, que é o 25, que ele seja de fato o quadrado do segundo. Se você reparar, o primeiro e o último, ele já são quadrados. Então, o ideal seria a gente não mexer no último cara nem no primeiro. A raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. A raiz quadrada de 25 é o número 5. E aí, se eu pegar 2, multiplicar por 5, multiplicar pelo x, não vai me dar menos 9. Não vai dar. Então, esse cara não é um trinômio do quadrado perfeito. Mas eu poderia tentar manipular ele para, de repente, conseguir simplificar a minha expressão. Fazer isso virar um trinômio do quadrado perfeito. E para que isso seja um trinômio do quadrado perfeito, eu precisaria que o meio fosse dx. Pode ser tanto dx como positivo, pode ser dx negativo, mas o que eu preciso é que no meio seja dx. E para que esse 9 vire um 10, falta um x. Então, o que eu vou fazer com a minha expressão? Eu vou pegar e vou reescrever ela, agora sendo menos 10x mais 25. E aí, se eu perdi um x, eu ganho 1, para eu manter a expressão, mais x.
Tudo que você perde, você ganha. Tudo que você acrescenta aqui, você coloca do outro lado. Agora, esse primeiro carinha, ignorando por completo o último x que eu tenho ali, virou um trinômio do quadrado perfeito. E aí eu consigo fatorar ele. Isso aqui seria a mesma coisa que x menos 5 elevado ao quadrado mais aquele x. Eita. Reparou? O que eu fiz? Eu fiz aquele trinômio x ao quadrado menos 9x mais 25, que não era um trinômio do quadrado perfeito, porque no meio não tenho duas vezes o primeiro vezes o segundo. Consegui fazer ele ser transformado num trinômio do quadrado perfeito. Claro, aqui ainda tem uma soma, então ainda consigo manipular, de repente, jogar o x para o outro lado, se for uma igualdade. De repente eu consigo fazer um fator comum, se tiver um outro x ali aparecendo. Depois consigo fazer uma manipulação aqui, outra, dependendo do que for surgindo à medida que eu estou desenvolvendo. Mas nesse caso, se você reparar, aqui eu já cheguei na simplificação. Já reduzi o máximo que dava. A ideia de completar quadrados é pegar aquela expressão que não parece ser um trinômio do quadrado perfeito e fazer ela ser um trinômio do quadrado perfeito. Então, um outro exemplo. Eita, já usei muito menos, né? Outro exemplo está aqui. X ao quadrado mais 16x. Repara bem que nessa última expressão que eu coloquei aqui, nesse caso está me faltando alguém. Não, está faltando alguém ali. Porque eu só tenho x ao quadrado mais 16x e eu quero completar quadrados. E completar quadrados seria transformar isso num trinômio do quadrado perfeito. Então eu tenho o quadrado do primeiro, mas está faltando o quadrado do segundo, né? Não está aparecendo esse quadrado do segundo. Então, o que eu tenho aqui no meio? No meio, eu tenho duas vezes o primeiro vezes o segundo. E aí, se você reparar, o primeiro é o x. Então, eu tenho 2 vezes 8 vezes x. E aí, o que está me faltando para esse cara se transformar de fato num trinômio do quadrado perfeito? Está faltando o quadrado do segundo, que é o 8, né? Então, eu vou precisar acrescentar o 8 elevado ao quadrado, que é 64. E eu vou precisar diminuir o 8 elevado ao quadrado, que é o próprio 64. Então, eu acrescentei 64 e diminuí 64. Eu consegui transformar agora isso aqui num trinômio do quadrado perfeito. Veja, isso aqui virou a mesma coisa que x mais 8 elevado ao quadrado menos 64. Fatorei a minha expressão. Claro, aí vai depender, talvez 64 vai para o outro lado da igualdade, se isso aqui for uma equação, talvez esse mesmo 64 some, diminua com o outro número que eu tenho ali, mas eu consegui pegar aquela expressão que não era um trinômio do quadrado perfeito e transformar ela num trinômio do quadrado perfeito. Eu consigo fazer isso para a gente trabalhar completando quadrados. Vou te mostrar um exemplo prático envolvendo esse trinômio do quadrado perfeito. Vou apagar aqui rapidinho e aí eu já te mostro um exemplo prático. Bem, vamos ao exemplo prático, onde a gente pode acabar trabalhando com a ideia do trinômio do quadrado perfeito. E aí eu já tinha iniciado a aula falando que geralmente essa ideia da fatoração vai surgir um pouquinho lá na frente, quando a gente trabalhar a ideia de análise combinatória. De geometria analítica. A gente é meio forte, né? Eu digo quando você começar a estudar a parte da geometria analítica. Nesse caso, eu estou trabalhando a equação geral, tá? De uma cônica, tá? Pode ser, na verdade, não precisa ser uma cônica qualquer, pode ser, inclusive, estou trabalhando a equação geral, talvez, de reta, talvez estou trabalhando o encontro entre duas retas, eu estou trabalhando aqui uma equação dentro da geometria analítica. A gente não sabe o que é, mas precisamos identificar. Precisamos tentar saber se isso aí é uma circunferência, se são retas paralelas, se são retas concorrentes, mas a gente não consegue identificar logo de cara se estiver na equação geral. Não é tão conclusivo quanto a gente deveria. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e eu vou trabalhar o método da fatoração para que eu consiga transformar essa expressão que está escrita na equação geral na equação reduzida. Na equação reduzida é muito mais fácil a gente avaliar cada uma das figuras que vão ser estudadas. E o objetivo é que você perceba aqui que eu vou fatorar. Eu vou usar o trinômio do quadrado perfeito. E você vai me ajudar a identificar que
Eu tenho x ao quadrado, eu tenho y ao quadrado, eu tenho 16x, eu tenho 2y. Então, nesse momento, eu preciso que, primeiro, esse x ao quadrado, vou colocar da cor azul para representar, tá? Esse x ao quadrado menos 16x se transforme no trinômio do quadrado perfeito. Claro, não faria sentido, assim, logo de cara pra gente, tentar trabalhar com x e o y ao quadrado, né? Já tenho quadrado do primeiro e já tenho duas vezes o primeiro e o segundo. Então, não seria tão viável você tentar manipular esses dois juntos. Então, o que eu sempre recomendo é você tentar logo de cara manipular os que têm a mesma variável. Então, a gente está tentando usar o método da fatoração do trinômio quadrado perfeito para esse carinha daqui. Nesse caso, está me faltando o terceiro elemento, que é o mesmo problema que a gente tinha agora há pouco. E aí o terceiro elemento, ele é o quadrado segundo. E aí uma dica, talvez, que vai te ajudar muito daqui para frente, é que para completar quadrados, você vai pegar o elemento do meio, que é esse 16, e vai dividir por 2. É duas vezes o primeiro e o segundo, né? E quando a gente está completando quadrados, está faltando o quadrado segundo. O primeiro é o x, então vou dividir por 2. 16 dividido por 2 é 8. Então está me faltando quem? Acrescentar 8 ao quadrado. Podia ter colocado 64, mas tanto faz. Só que, se você acrescenta 8 ao quadrado, você diminui 8 ao quadrado. Então, eu não posso simplesmente fazer um 8 aparecer ali por mágica. Tipo, apareceu 8. Não, não é assim que funciona. Não posso chegar e do nada apareceu 10. Ele só aparece se eu coloco 10 e diminuo 10. Que aí a igualdade ela é mantida. Você não destrói a sua expressão, não simplesmente saiu colocando 5, igual às vezes a gente faz. Não, eu acrescentei 8 e tirei o 8 e eu mantive a minha expressão, tá? Ela não mudou. O mesmo vai acontecer com esse y, tá? Esse y elevado ao quadrado mais 2y, eu também vou precisar completar quadrados. Eu coloquei embaixo, mas eu vou colocar do lado, né? Um segundo. Eu não sei por que eu coloquei embaixo, mas eu vou precisar que esse y ao quadrado mais 2y também seja um quadrado perfeito. E aí a dica que eu acabei de te dar foi pegar o do meio, que é o 2y, e dividir por 2. E se eu pegar o 2, dividir por 2 dá 1, né? 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Geralmente, quando eu ensino isso em sala de aula, eu falo, tudo que você fizer do lado direito, você faz do lado esquerdo, você mantém a igualdade, gente. Então, eu estou fatorando. Isso aqui é fatorar. Isso aqui é fatorar. Estou transformando esses dois pedaços da expressão num trinômio do quadrado perfeito. E aí, olha aqui que interessante. Esse carinha aqui é o meu trinômio x menos 8 ao quadrado. Transformei isso aqui. E esse carinha daqui, ó, vai ser o meu y mais 1 ao quadrado. Então, eu consegui pegar a minha expressão, que parecia não ter nenhum tipo de trinômio do quadrado perfeito, e fatorar ela. Esse menos 8 ao quadrado não tem jeito. Vai continuar aparecendo na expressão. E esse menos 1 também, não tem jeito, continuará aparecendo na expressão. Inclusive aquele menos 2 que eu tinha esquecido ele, né? Esses caras, eles continuam aparecendo na expressão. Mas aí agora eu já sei que a minha expressão passa a ser x menos 8 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, tudo igual a 67. Eu fatorei a expressão. Eu peguei e fiz aparecer os dois trinômios do quadrado perfeito. Com isso eu simplifiquei a expressão. Isso aqui é simplificar a expressão. Eu peguei a equação e transformei ela numa equação reduzida. É a aplicação mais prática que a gente tem para essa parte de fatoração. Para vocês que vão fazer, por exemplo, a prova das PCs, isso aqui é fundamental, completar quadrados. Das PCs em diante, qualquer tipo de prova que a gente for trabalhar, essa ideia de completar quadrados, ela é muito, muito importante. A gente saber manipular a expressão de forma que o nosso produto notável apareça. Decidi trazer algumas fatorações bônus, que são importantes, interessantes que você conheça e que eu gostaria que você não deixasse de lado. Então, vamos apagar o quadro, vamos conhecer algumas fatorações bônus que são interessantes da gente conhecer, mas essas 4 são as principais. Vamos para as bônus que o Nelson quer trazer.